tudo bem? Hoje vamos falar sobre o direito tributário, com o tema impostos. Em especial, o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é nitidamente um imposto sobre patrimônio. Seria mais um dentre outros já existentes. Alguns exemplos de outros impostos sobre patrimônio são eles: imposto sobre propriedade territorial rural, que é o ITR. Temos também o imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. E um outro seria o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. Grandes fortunas ficou vago. O legislador deixou para a lei complementar estipular um número X, que acima deste número deverá pagar tal imposto. A forma de apuração de grandes fortunas se dará através da apuração da base de cálculo. Este imposto caberia ser cobrado de pessoas físicas. A classe média e a classe alta serão isentos deste imposto. A pessoa rica não deverá submeter a qualquer imposição. Este imposto é incidido apenas sobre milionários ou bilionários deste país. A inspiração dessa tributação é vinda do socialismo francês, que implantou ao chegar ao poder em 1981, com resultados negativos. A competência para criar este imposto é o artigo 153, inciso 7º da Constituição de 88. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. O imposto jamais chegou a ser instituído, pela existência de vontade política de não se tributar específica às grandes fortunas, mesmo que o produto de arrecadação seja destinado exclusivamente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme o artigo 80, inciso 3 da DCT. Não criar este tributo não seria inconstitucional, uma vez que a Constituição de 88 deixou esse poder de criar como facultativo e não obrigatório. Olá, tudo bem? Dando continuidade ao assunto, vou estar falando da importância da criação do imposto sobre grandes fortunas. Para que criar um imposto sobre grandes fortunas? A tributação existe desde quando existe uma organização política para financiar as organizações, suas atividades e etc. O tributo não é a única maneira de financiar as atividades do Estado, mas é a mais utilizada e antiga. Nos Estados socialistas, o tributo não é a principal forma de financiamento do Estado, sendo a principal forma apenas nos Estados capitalistas. A carga do tributo variará de acordo com o tipo do Estado. No Estado liberal, não há muita tributação, tendo em vista que o Estado é pequeno e não intervém muito na sociedade. Já nos Estados com características sociais, como o Brasil, por exemplo, caracterizado pela grande parte de atividades, a tributação é maior, porque você tem aí um Estado grande. A sociedade pagará o preço de ter a tributação mais pesada nesses tipos de Estado. A carga tributária brasileira é alta, tendo em vista o caráter social do Estado brasileiro, bem como os projetos sociais, mas tudo isso com base constitucional, pois a Constituição atual é extremamente garantista e isso gera muito custo para o Estado, aumentando seu tamanho e área de atuação. A tributação serve para financiar essas atividades estatais. Boa parte da carga tributária também é destinada para o pagamento da dívida pública do país. A carga tributária no Brasil é alta não apenas por causa da corrupção, conforme muitos pensam, mas sim pelo caráter garantista da Constituição. Há posições doutrinárias que defendem que para se viver em sociedade há um dever fundamental de pagar tributos.
para o acesso aos direitos, e para ter direitos precisa de uma sociedade minimamente organizada. Isto está associado à ideia de solidariedade social, que é um princípio de nosso direito positivo, preconizado a partir da Constituição Federal de 1988, que o alberga expressamente em dispositivo, segundo o qual constitui objetivos fundamentais de nossa República. Está previsto no artigo 3º, inciso 1º, da Constituição de 88, o qual estabelece o seguinte. Vamos ver. Artigo 80 da ADCT. Compõe o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Inciso 3º. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7º da Constituição, qual seja o imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar. Não obstante, a ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, número 80, inciso 3º, a qual estabelece que compõe o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, o produto da arrecadação do imposto que trata o artigo 153, inciso 7º da Constituição, qual seja o imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar. Vejamos agora o que prevê o texto do referido dispositivo legal. Assim, conclui-se que tal tributo tem por principal objetivo a arrecadação de recursos financeiros para o Estado, com vista à solidariedade social para a promoção de uma sociedade justa e solidária, já que esta arrecadação terá por fim financiar o Estado para a promoção e garantia de direitos, tendo em vista o caráter garantista da Constituição atual.